Olá pessoal, meu nome é Marcelo Freitas e neste vídeo aqui eu vou responder uma pergunta muito frequente. Afinal, qual Bíblia escolher? Qual Bíblia devo comprar? Então vamos fazer este vídeo para levar os esclarecimentos a vocês. É preciso que fique claro que nossa abordagem aqui é exclusivamente do Novo Testamento. Nós cremos na inspiração do Velho Testamento, cremos que ele faz parte da Bíblia, mas ele foi escrito essencialmente em hebraico. E a transmissão do texto até os nossos dias se deu de forma muito diferente do Novo Testamento. Portanto, nossa abordagem aqui se restringe ao Novo Testamento. Então, para saber qual o melhor Novo Testamento, é preciso fazer uma distinção entre o texto original, o texto escrito em grego, e as traduções, as diferentes versões em português que existem no mercado. Então vou abordar primeiro o texto grego. Lembramos que a principal diferença de textos gregos é que uma corrente segue a vasta maioria dos manuscritos, que são os manuscritos bizantinos. Outra segue uma meia dúzia de manuscritos, que são os manuscritos do Egito, os manuscritos alexandrinos. Quais são os textos gregos impressos mais comuns que seguem a tradição bizantina? Quais são os textos gregos impressos que utilizam manuscritos bizantinos para a sua edição? Temos o texto grego de Wilbur Pickering, o texto da família 35. No nosso ponto de vista, esse texto corresponde ao texto original do Novo Testamento. Existe o texto majoritário, em que se buscou ter a variante, a leitura, a palavra com atestação em mais de 50% dos manuscritos. Esse texto é aproximadamente 99,8, igual à família 35. Há o texto recebido. Embora tenha tido algumas edições posteriores com modificação no texto, esse texto é conhecido por ser o da Reforma Protestante. Ele é aproximadamente 98% igual ao texto da família 35. Como esses textos citados são de tradição bizantina, eles utilizam manuscritos que possuem bons textos. Então, embora esses textos gregos impressos sejam diferentes, nós não vemos as diferentes abordagens existentes como relevantes o suficiente para combatê-las. Isso porque só de escolher um manuscrito que faz parte do grupo, que pertence à esmagadora maioria dos manuscritos, já se estará diante de uma boa escolha. Será uma abordagem honesta. Além disso, o texto recebido tem importante valor histórico. Assim, para nós, tanto o texto recebido como o texto majoritário são bons textos. Quem usar esse texto terá um material de qualidade em mão. Agora, existe uma outra abordagem. Essa abordagem segue os manuscritos do Egito, os manuscritos alexandrinos. O texto grego impresso que segue essa abordagem é o texto crítico. Nós combatemos esse texto, pois segue manuscritos com um texto com péssima qualidade, além de utilizar uma metodologia absolutamente subjetiva. Como o texto crítico é o texto impresso que se subsidia, que utiliza esses manuscritos, o Dr. Pickering vê esse texto grego impresso como uma colcha de retalhos, razão pela qual ele diz que o texto crítico é, de fato, ele é, na realidade, texto eclético. O Dr. Pickering chama o texto crítico de colcha de retalhos porque ele chega a utilizar, na mesma linha de texto grego impresso, palavras de diferentes manuscritos, escolhendo, catando a variante conforme a subjetividade, a preferência pessoal do editor do texto grego. Esse texto grego, o texto crítico, é o da 28ª edição de Nessel Allen e da 5ª edição revisada das Sociedades Bíblicas Unidas. A Sociedade Bíblica do Brasil segue esse texto.
é o texto que o mundo da erudição chama de melhor. Ele é o texto utilizado para traduzir a vasta maioria das Bíblias que temos no mercado. Este é o quadro, então, que resume o que abordamos. Um quadro com os diferentes textos gregos impressos do mercado. Lembramos que o texto da família 35 está em 100%, porque no nosso ponto de vista corresponde ao texto original do Novo Testamento, e o texto crítico ou eclético está com 92%, porque ele é o texto mais distante, que menos se assemelha ao texto da família 35. E nós deixamos de colocar nesse gráfico o texto de Westcott Hort, o texto que é seguido apenas pelas Testemunhas de Jeová, na tradução Novo Mundo, uma vez que eles não creem que Jesus é Deus. Então, até aqui, nós abordamos exclusivamente o texto grego, o texto original. Se você desejar adquirir um texto grego, eu recomendo fortemente que você adquira o que nós vendemos, o texto grego da família 35. Isso porque você pode até achar que o texto da família 35 não seja o melhor, mas junto com o texto grego da família 35, aqui no rodapé, há o aparato crítico. E os outros textos gregos que citamos, como o texto majoritário, o texto crítico, eles estão aqui. Você então terá o texto da família 35 como o texto principal e no rodapé o texto majoritário, o texto recebido, o texto crítico, além de outros. Você terá todos esses textos em um único volume. Além disso, você terá os percentuais das variantes textuais. Esse trabalho, portanto, ele é único no mundo. Você não vai encontrar nenhum outro trabalho que tenha essas informações. Assim, em relação ao texto grego, seja qual for o texto que você siga, o que nós vendemos, o da família 35, é uma excelente opção. No meu entender, é a melhor opção. No próximo vídeo, nós abordaremos as traduções.